Então, mulherada, o que eu vim trazer aqui para vocês hoje? Nós vamos falar um pouquinho de fantasias sexuais, né? E o que isso interfere na sua vida, no seu relacionamento, o porquê ele é importante, né? Isso é um ponto-chave também, né? Primeiro, acho interessante que vocês entendam que as fantasias é um alimento para a libido, né? O que a gente mais vê aqui na internet é pessoas pegando dicas de como aumentar a libido, né? E dentro dessas sempre 3, 5, 10 ou 15 dicas, uma está sempre relacionada a ter fantasias sexuais, para que realmente você consiga despertar a sua libido, melhorar a sua excitação e o seu relacionamento, né? Então por isso que eu falo que as fantasias sexuais elas são um ponto-chave, né? Para que você consiga realmente ter mais vontade de fazer sexo, enxergar o sexo como uma forma positiva. Só que a gente tem várias nuances de questões de fantasias sexuais, né? Entre a imaginação, que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Ou então aquilo também que deva entrar em acordo mútuo, né? Entre você e o seu parceiro. Mas como eu venho falando, né? Muito aqui nos vídeos, muito nas lives que eu faço, que o corpo da gente precisa de um treino para que funcione, né? Independente se é para aumentar a libido, excitação ou qualquer outra coisa que você precise de uma resposta, tanto do seu corpo, da sua mente, ele precisa de um tempo para se adaptar. Não existe uma fórmula mágica, um comprimidinho que você tome que vai despertar sua sexualidade assim do nada, né? Então eu gosto muito de dizer que a maior máquina de padrões do ser humano se chama-se cérebro, né? Então o seu cérebro ele é programado para manter um padrão, que pode acontecer desde que você nasceu e vai prolongando por um tempo e vai reprogramando conforme você vai vivendo e você vai escolhendo o caminho que você quer seguir, né? Mas a gente sabe também que para reprogramar um cérebro, por exemplo, você não consegue de hoje para amanhã, né? Então é um treino, a reprogramação é um treino. Nós viemos muito com questões biológicas, né, em relação à sexualidade, principalmente nós mulheres, né, que antigamente, vamos botar bem antigo, vamos botar lá na época que surgiu a humanidade, Australopithecus mais ou menos, né, para vocês terem uma noção. O que isso quer dizer? A gente vem com uma herança, né, biológica de reprodução humana, desde essa época, né? Tanto o homem, seres humanos quanto animais, eles fazem sexo para se reproduzir, lógico, né? Mas conforme nós fomos evoluindo, isso foi muito lentamente em relação à sexualidade da mulher, evoluindo também muito devagar. E o que isso quer dizer? Eu saindo lá do Australopithecus, né? Que vamos botar em 1500, 1600... 1800 e alguma coisa, né? Vamos subindo. Existe ainda muito tabu em relação à sexualidade, em relação à mulher, né? Nessa época, por exemplo, as mulheres eram praticamente negociadas, casamentos negociados, né? Então a mulher não tinha escolha de se realmente sentiu atração por aquela pessoa. Se ela não sentiu, geralmente naquela época as meninas muito novas casavam com 16 anos, com maridos muito mais velhos, com 30, 40 anos de idade. Então acaba que a sexualidade da mulher foi reprimida em relação a prazer. Porque na época do Australopithecus, por exemplo, não existia isso. Era para reprodução, ponto, igual aos animais, né? Por isso que eu falo que a gente tem uma herança biológica, né? Primeiro, de procriação, entendeu? E segundo, pela evolução que foi tendo até os dias atuais, que está melhorando, mas ainda assim a gente ainda vive numa sociedade patriarcal narcisista, né? Então isso ainda está muito enraizado na nossa memória. Tem muitas coisas, muitas mulheres ainda que se reprimem em relação à sexualidade, que é uma coisa do seu interior e às vezes ela não entende o porquê que ela toma determinada atitude, né? Mas isso também tem um ponto positivo em tudo. No que, por exemplo, Gisele, fala assim, porque você pode reprogramar as suas questões, o seu corpo, a sua mente, para que você consiga enxergar a sua sexualidade de forma diferente hoje, né?
Então, por exemplo, nessa época de 1800 e pouco, que as meninas eram negociadas, o casamento era um negócio de venda de dote e de melhora, né, de união de famílias importantes, a mulher não tinha a fantasia, ela não foi exercitando a prática de fantasia, porque ela foi reprimida somente por ser mulher. Não poderia ser tocada, elas tinham que ser virgens. Então isso tudo levou que essas meninas, nós mulheres, né, vamos reprimindo cada vez mais a nossa sexualidade. Então, quando a gente fala de fantasias sexuais, tem muita gente ainda só de falar essa palavra assim, acha que já pensar já é errado. Só de pensar já é errado. Principalmente se falar que está pensando numa fantasia que não inclua, entre aspas, na sua mente o seu parceiro. Aí ela acha que é mais errado ainda, né? E as coisas não são bem, né, assim, desta forma, né? Então tem muita coisa que a gente pode imaginar, pensar, fantasiar e ficar na nossa mente sem você precisar expor essa fantasia, né? Lógico que se você tem uma fantasia bacana que realmente é possível de você querer vivenciar com o seu parceiro, ótimo, excelente, melhor ainda, para que vocês consigam realmente essa fantasia funcione, não somente ficar lá no subconsciente, realmente ele exercer alguma resposta, algum estímulo no seu corpo, ele precisa ser exercitado. Ter esse tipo de fantasia, gente, é extremamente normal, tá? Ele eleva a intimidade do casal a um outro nível, né? E mesmo que fique só no plano da imaginação, ele tem muitos benefícios para o relacionamento. Um grande exemplo é o aumento da cumplicidade. A partir do momento que você consegue sentar com seu parceiro e falar algumas fantasias que você tem vontade de estar realizando com ele, esse grau de intimidade aumenta, o grau de cumplicidade aumenta, vocês começam a trocar tipos de estímulo, de fantasia um com o outro para que vocês possam exercer juntos, né? É interessante que você abra o jogo com seu parceiro mesmo, né? Para que você consiga aumentar o seu desejo, a sua libido e principalmente, que eu gosto de estar falando muito, às vezes só por conta de você estar falando, né? Imaginando, tendo uma fantasia com o seu parceiro e você expressando isso para ele, gente, o homem já se sente, né? Ele já, poxa, ela tá fantasiando, isso aumenta a excitação do homem, porque ele tá vendo que você tem essa cumplicidade, que você tem desejo por ele, que você quer por ele, quer realizar tudo aquilo que você gostaria de ter prazer com ele, entendeu? E homens gostam dessas coisas porque aumenta o grau de excitação deles, né? E a mesma coisa com nós mulheres. Imagine um homem te descrevendo exatamente tudo que ele imaginou em fazer com você na cama, por exemplo. Entendeu? Você imagina ele falando. Eu tenho certeza que tem mulheres que a partir do momento como chega e fala exatamente dessa forma, descreve, o rosto já começa a ficar quente, tá? Não somente de vergonha, mas de excitação também. E mesmo que ele não fale abertamente através do diálogo mesmo, ele manda uma mensagem para você, por exemplo, no WhatsApp, ou até um áudio, contando passo a passo a fantasia que ele quer fazer com você na cama, é extremamente excitante, né? E isso realmente eleva, assim, um grau de intimidade maior com seu parceiro e a qualidade também do seu relacionamento. Outro ponto também que vocês conseguem tirar o sexo do comum, né? O que acontece muito com casais em relação a relacionamentos antigos, né? Duradouros, quer dizer, né? De longas datas, né? Então chega um ponto que você fala assim, ai, tá tudo sem graça, não tô tendo vontade, eu não tenho mais desejo pelo meu parceiro. Mas se você olhar um pouquinho para trás, você já deve estar anos fazendo sexo da mesma forma, sem nenhum tipo de mudança, sempre a mesma coisa, sempre na mesma rapidez, ou daquela mesma posição, ou troca 2, 3 posições no máximo, entendeu? Então, você fantasiar é a forma de você quebrar a rotina, sair do comum, né? E isso faz com que a sua relação sexual fique mais quente também, né? Que você tenha um grau de excitação maior, faz a sua mente, assim, viajar, né? Em diversas memórias e diversas fantasias ao mesmo tempo, né? Então, trabalhar sua mente erótica, ela é importante, entendeu? Nós mulheres somos feitas de cérebro, gente, de mente, entendeu? Então não adianta você, igual eu falo, né? Foi pra cama com seu parceiro, tá pensando no boleto, na briga que teve aí com
o seu patrão, você não vai conseguir melhorar sua libido, sua excitação, ter desejo e ter uma relação satisfatória. A forma de você quebrar esse padrão de problemas que às vezes você não consegue separar é começar a trabalhar a fantasia na sua cabeça, as suas vontades, aquilo que você tem vontade, aquilo que você idealiza, ou então aquela vontade que fica só na sua cabeça, de umas coisas um pouco absurdas, mas que se tá melhorando a sua libido, tá te excitando, gente, tá valendo. Satisfazem a vontade sem precisar colocar o fato, colocar de fato assim algo em prática, né? Então isso também é um ponto, uma linha tênue, né? Quem já não pensou aí, assim, de estar beijando, abraçando, tendo uma relação com o Brad Pitt da vida, né? O Michelle Mulroney da vida, né? Mas, gente, nada de errado. Não é só porque você é casado, tem um relacionamento estável, que necessariamente você não pode fantasiar com outras pessoas de uma outra forma, né? Tem gente que fantasia com super-herói que não existe, mas tá valendo, tá melhorando a sua libido. A sua excitação tá voltando, porque quem vai estar lá com você na cama realmente é o seu companheiro, mas, entendeu? E você conseguir trazer essas suas fantasias, por mais, entre aspas, absurdas que sejam, e você conseguir ter uma relação mais satisfatória, tá ótimo. Não é nada de errado nisso. E uma das coisas também que elas fazem é que vai incentivar também a sua imaginação, que às vezes você pode estar fantasiando coisas simples como coisas mais complexas. E quanto mais você pensa, quanto mais você faz esse exercício mental, que a gente fala de mente erótica, você consegue cada vez mais fazer um filme na sua própria cabeça daquilo que você gostaria de estar vivenciando, né? Então você exercita o seu cérebro com as fantasias sexuais. Então elas são muito importantes, principalmente para as mulheres, tá? Outra coisa também, quando a gente fala muito de fantasias, né, em questão de estar realizando elas com o seu parceiro, ela pode também servir para o seu autoconhecimento, né, na masturbação, no conhecimento do seu corpo. Você imagine você passando a mão em todos os pontos erógenos que a mulher tem no corpo, que são muitos, mas imaginando uma cena erótica na sua mente fazendo isso. O seu orgasmo vem muito mais rápido durante a masturbação quando você realmente está imaginando alguma coisa, alguma fantasia e exercitando essa sua mente erótica. Isso faz uma grande diferença também, né, para o seu autoconhecimento, você conseguir também chegar lá consigo mesma, estimulando outros pontos, né, do seu corpo, outros sentidos. Então isso também faz parte do seu descobrimento, né, do seu próprio corpo. Então isso também é muito interessante, né? E a gente fala, né, que a fantasia sexual, ela pode ser tanto dividida, né, com o seu parceiro, você está realizando aquela fantasia, porém o diálogo é muito importante, né? Porque tem fantasias e fantasias, né? A gente tem que aprender às vezes separar a realidade da ficção e também botar em pratos limpos se realmente os dois estão de acordo para realizar tal fantasia. Que às vezes são umas coisas mais pesadas, né? Como um sexo a três, uma venda, ser algemada. Então, assim, independente que na sua cabeça aquilo seja uma coisa simples, às vezes para o outro não é. Então é interessante você estar tendo um diálogo com o seu parceiro para ver até onde você realmente consegue separar a realidade da ficção e aquilo que realmente pode ser feito, né? Nem tudo que a gente fantasia necessariamente a gente precisa realizar, né, na prática, mas na mente sim. O que eu gostaria de estar assim até passando para vocês, né, então, Gisele, como eu exercito? Você acabou de falar que a gente vê um monte aí de fantasias, né? A gente pode estar exercendo ou não exercendo, né? Um ponto interessante que eu lembrei aqui agora de fantasia foi uma coisa que já foi vivenciada na própria série Sex Life, né? Não sei se vocês viram a série Sex Life, mas ela fala realmente, é o conto de um casal, né, que são casados, mas ela chega a um ponto que ela perde a libido, perde tudo, ela tem alguns problemas com o marido perfeito dela e acaba que ela começa a relembrar as relações sexuais que ela teve com o antigo namorado, né?
E isso faz com que ela vai voltando a ter desejo, aumentando a ter a libido dela, mesmo sendo uma mulher que estava vindo de um pós-parto, né? E acaba que ela até coloca isso no papel, né? As experiências dela que ela vivenciou, né? Então o que acontece? Essa fantasia que ela estava tendo no momento para melhorar a libido dela foi uma coisa que ela já vivenciou. Então isso também é um ponto chave, porque a partir do momento que você consegue realmente conseguir realizar uma fantasia com seu parceiro, aquilo fica cravado na sua mente. Então toda vez que aquela memória vem, né, daquilo que você vivenciou, que você imaginou e depois você vivenciou, ele vai ficando no seu subconsciente. E toda vez que você tiver uma relação, então olhar às vezes para a cara do seu parceiro, alguma dessas fantasias pode vir à tona e esquentar o clima muito mais rápido, né? Então eu acho isso também é uma forma interessante de você estar exercitando mais as fantasias, né? Que ela pode ficar no subconsciente, mas ela pode estar vindo, né? Várias e várias vezes, logo depois que você já realizou. É interessante manter sempre as mesmas fantasias? Não. A variedade, gente, é o que tem de melhor. É para sair realmente da mesmice. Mas não quer dizer que você não possa repetir algumas vezes aquele tipo de fantasia, né? Mas isso é o interessante, é o diferente, é o grau de intimidade maior, que até para algumas fantasias a mulher tem que ter um grau de entrega, né? E o homem também. Mas a mulher tem que ter mais um grau de entrega para realmente conseguir realizar aquilo. E para que isso aconteça, você realmente precisa ter um pouco mais de intimidade com o seu parceiro, tá? Aí tu fala, Gisele, mas eu tô casada há 18 anos, eu já tenho intimidade. Gente, eu conheço vários casais que são casados há anos e não tem tanta intimidade igual vocês imaginam, tá? Porque sexo por fazer sexo somente não necessita tanto de uma intimidade como vocês imaginam, né? Agora, a entrega mesmo ao prazer, realmente, aí sim, precisa de um grau de intimidade maior. Então, qual que é a ideia? Gisele, como eu vou trabalhar a minha fantasia, né? Eu desenvolvi um métodozinho que chama-se, é quase um mini book que chama Cardápio Sexual. Gisele, o que é isso, né? A ideia do cardápio sexual resume-se em um novo tratamento baseado no pensar da mente, através de criações de um repertório de cenas eróticas, que pode ser através de livro, de conto, filme, série, audiobooks ou aquilo que você gostaria de estar utilizando para poder estar praticando a sua mente erótica. Ao pensar nessas cenas do cardápio sexual, várias vezes, por exemplo, durante um dia, vai fazer com que você crie o hábito mais de pensar em sexo, principalmente de sexo bom, prazeroso e de uma forma positiva, tá? Então isso também vai fazer com que você tenha mais receptividade do seu parceiro. Aí, Gisele, mas o que seria esse cardápio, né? Isso vai ter uma variação muito grande, tá? De pessoas para pessoa, tá? Porque o que acontece? Quando eu falo de mente erótica, não quer dizer que tudo se resume ao ato sexual em si, entendeu? Por exemplo, tem pessoas que vão preferir ler, ver ou ouvir cenas de amassos, cenas de beijo, do que o ato em si. Às vezes, para essa pessoa, é mais excitante ver um casal naquela pegação desenfreada com beijo do que o ato acontecendo em si, entendeu? Então, como é que eu sei o que eu gosto? Exercitando todas as coisas que você poderia ter na sua mente. Você tem que ler um livro, um livro erótico, você tem que ver um conto erótico, ver um conto romântico, né? Você tem que ver cenas de filme romântico, cenas de filme erótico, cenas de série, ou simplesmente um audiobook, né? Que pegue essas cenas que você escuta, que você está exercitando praticamente todos os seus sentidos. Depois de você realmente ver, ouvir ou ler tudo, você vai conseguir buscar exatamente aquilo que te excita. Eu vou dar um exemplo. Livro. Para mim, os melhores são os livros. Por quê? Ele realmente trabalha a sua imaginação, né? Porque no filme, quando você está vendo, pode até te excitar,
mas você só fica pensando na cena do filme com aqueles atores, né? Agora o livro não. O livro você pode imaginar algum ator, né? Ou um avatar do próprio livro, mas você pode se imaginar na cena. É mais fácil você se imaginar na cena com o livro do que filme e série, tá? Então aí é o ponto-chave também do cardápio sexual. Você vai ter que exercitar. Ô, gente, isso é um treino para semanas, mês. Não é uma coisa que você vai exercitar aqui hoje, 2, 3 dias e acabou, vai melhorar não, tá? Isso não tem como. Então o que você vai fazer? Então você vai pegar todas as cenas, aí não precisa ser só uma, tá? Você pode escolher várias. Ah, eu gostei daquele filme, aquele capítulo daquela série e eu conto daquele livro. Beleza, se você tem os 3, gente, quanto mais você imaginar, melhor. Mas o interessante é você trabalhar um por vez. Mas por quê, Gisele? Porque você realmente precisa cravar isso dentro da sua mente. Reprogramar o seu corpo e sua mente para aquilo que você está idealizando, tá? Para que você realmente consiga ter a transformação dentro de você. Então, como é que você vai fazer? Vamos começar com a cena do livro. Ô, gente, tem livro que tem cenas eróticas e de pegação intensas, detalhadas, passo a passo. Não tem como não se excitar lendo alguma coisa desse sentido, entendeu? Então vamos imaginar que você leu a determinada cena, independente de qual seja, que te excitou. Então o que você vai fazer? Então você vai pegá-la primeiro. Você todo dia vai ler essa cena, no mínimo umas 5 vezes durante o seu dia. Beleza? Ótimo. Chegou a noite, na hora de dormir, você vai tentar memorizar a cena. Vai passar ela todinha na sua cabeça de olho fechado. Beleza? Vai fazer isso durante uma semana. Talvez na semana seguinte, você pode pegar a mesma cena, você vai continuar lendo ela umas 5 vezes durante o dia. E de noite, em vez de você imaginar a cena, porque você já decorou ela na sua mente, você vai começar a se colocar naquela cena. Entendeu? Você está lá, realizando aquilo. E depois você ainda pode acrescentar. Depois de um tempo, você pode pegar essa cena, mentalizar essa cena, se colocar nessa cena e acrescentar mais coisas a essa cena. Entendeu? E isso vai fazer com que você trabalhe a sua mente, vai fazer com que você trabalhe a reprogramação, né, de todo o seu corpo para que você realmente consiga melhorar a sua libido. Entendeu? E depois você vai utilizar essa cena da forma que você achar melhor numa masturbação ou durante a sua relação sexual, né? Você imagina que o clima gostoso, você tá lá beijando com seu parceiro e essa cena tá passando na sua mente nesse momento. Aí você vai aumentar, vai ter aquele calor, vai aumentar a excitação, você vai ter vontade de fazer sexo, entendeu? Então por isso que as cenas são importantes. Tem uma pessoa que pergunta assim, sugere algum livro pra gente, Gi? Gente, eu sou uma pessoa assim que eu sou até difícil falar, porque eu sou compulsiva pra ler, entendeu? Eu leio muito, mas muito livro, e muito desse gênero, né? Tanto erótico quanto romântico, como de ação, policial, eu gosto muito desse gênero. Então, o que acontece? Minhas pacientes me pedem muito indicação de livro. O que eu sugiro pra vocês primeiro, tá? Primeiro, vocês têm que saber exatamente qual gênero de livro que vocês querem, tá? Porque quando eu falo de livro erótico, ele tem uma diversidade. Tem livro erótico que são mais melosos, jogados para questões mais românticas. Tem livros eróticos que são realmente eróticos. Tem livros de máfia, tem livros de época, tem livros de comédia romântica, hot. Tem livros de superação. Gente, tem muito livro de superação muito bacana de mulheres, às vezes, que vieram de abuso, que têm dificuldade com a sua sexualidade. São livros, assim, perfeitos. E o mais importante disso tudo, sabe o que é? Eu dou muito valor ao autor brasileiro. Tem muito escritora e escritor bom, tá? Então, o que eu fiz, né? Depois, se vocês quiserem, podem me chamar no direct, né? Ou mandar uma mensagem aqui que eu posso colocar logo para acabar a live, eu coloco aqui. Eu tenho um Instagram só de dicas de livro hot, entendeu? Todos os livros que eu leio, que eu gostei, né? Porque tem coisa que você lê, tem livro que eu pego para ler, que eu começo a ver como a pessoa descreve, que eu descarto, entendeu? Eu falo, não tá bom, a escrita não tá boa.
mas os livros muito bons, tá? Então, eu tenho esse Instagram, chama dicas.delivros.deromance.hot, tá? Mas eu vou colocar aqui. Lá, todos os livros que eu já li, que eu tenho lido agora, né? Todos não, porque eu comecei tem pouco tempo, né? Mas o que eu tenho lido ultimamente, eu coloco a capa do livro com o nome do autor, coloco a sinopse e embaixo ainda coloco o que eu achei do livro, entendeu? Então são assim, tem livros maravilhosos, nós temos muitas autoras boas, Jussara Leal, Ju Marchese, Mário Lucas, Deala Mogli, Kel Costa, Anne Mark, Anne Krause. Anne Krause ainda tem, ela é especialista em livros de romance, hot, mas de comédia. Eu morro de rir com os livros dela, entendeu? Kênia Graces também é. Então, assim, tem muito livro bacana, né, de autor bacana. E o mais importante, se você comprar eles na Amazon, são livros que custam assim R$ 2,99, R$ 3,99 no Kindle, né? E quem assina, por exemplo, o Kindle Unlimited, ele é praticamente de graça, né? Você só vai pegando emprestado. Então, assim, é uma forma de você estar exercitando a sua mente erótica, lendo esse tipo de livro. E não precisa ser leitura compulsiva, como euzinha, né? Mas todo dia à noite, por exemplo, você deitar e ler algumas páginas, e às vezes você fixar determinadas cenas, é muito excitante. Gente, os livros são muito bem escritos, e as cenas são realmente bem descritas. Não é à toa que muito livro desse gênero estão virando filmes hoje em dia, né? Como os 50 Tons de Cinza, o próprio 365 Dias, né? E ainda por cima, muitas pessoas não conhecem, mas eu posso deixar aqui também o site. Existe, um site americano que chama, é igual a Netflix, ele chama Passionflix, tá? O que é a Passionflix? É uma plataforma igual a Netflix, porém ela só é uma plataforma de filmes que são adaptados de livros de romance, tá? Então é específico para mulher praticamente, né? Todos aqueles livros que fazem sucesso, eles pegam e transformam eles em filmes, entendeu? Então a plataforma agora que está começando a subir, está fazendo muito sucesso, né? Que os filmes são muito bons porque eles são mesmo baseados em alguns livros muito bacanas. E ela não é cara. É $5,99, dá R$30 por mês. Ela é até um pouquinho mais barata do que a Netflix. Não tem um cardápio muito grande de filmes, porque ainda é uma plataforma nova, acho que tem 3 ou 4 anos, né? Então aos pouquinhos está sendo gravados vários filmes nele, né? Então ele é uma forma também muito bacana. Os audiobooks também, tem quem goste e quem não gosta. Eu falo que o audiobook ele é o 880, ou você ama ou você odeia, né? Porque quem tem já o estímulo de leitura não se adapta muito ao audiobook, porque as falas são um pouco robotizadas. Acaba com a velocidade que você imagina e você lê dentro da sua mente aquela cena quando você está com o livro na mão. Mas não são de todas ruins, não. Então, continuando aqui, como eu falei de todo esse cardápio que você pode estar utilizando, né, no seu dia a dia ou não, você vai ter que fazer esse exercício praticamente diário, ou no mínimo 3 vezes da semana, para que realmente ele surta algum tipo de efeito no seu corpo para despertar a sua libido, tá? Gisele, e a tal da pornografia? Aí é outra coisa, é uma linha assim muito tênue, tá? Você é a favor, você é contra, eu não sou a nada. Eu sou a favor do prazer. Porém, a gente tem que fazer algumas observações, né? A pornografia é basicamente feita para homens, né? E a pornografia, ela é mais ou menos uma utilização da mulher, né? Que é o que demonstra mais, né? É o machismo, né? A questão narcisista mesmo. E com movimentos totalmente mecânicos fora da realidade, né? Que acontece. Então, assim, nós mulheres, gente, não tem como, nós somos românticas. Nós temos sim a nossa mente erótica, mas nós somos românticos, nós somos feitas mais de hormônio, né? Que oscilamos, né? Eu sou muito assim, quando eu vou ler, tem épocas que eu gosto de ler coisa romântica, tem coisa que eu gosto de ação, tem coisa que eu gosto de comédia, que depende do meu humor, né? Por conta da nossa própria variação hormonal. Eu não sou muito adepta à pornografia, eu não acho legal. Mas tem quem goste. Mas que fique bem claro, quem goste, utilize com responsabilidade. Vício de pornografia é uma coisa muito séria e precisa realmente de um tratamento.
As pessoas, às vezes, tem muitos homens que ficam com problemas de ereção ou de ejaculação precoce, justamente por estar utilizando como um vício a pornografia. E para a mulher nem se fala, né? Porque às vezes ela quer imaginar numa cena daquela forma que ela acha que aquilo é ideal, que ela precisa vivenciar, e quando ela chega na realidade não é nada daquilo. Então acaba que a libido que já estava aqui vai lá para a era do gelo, né? Então não tem jeito. Eu não sou muito adepta à pornografia, não, tá? Mas também eu não sou uma pessoa que vou repudiar aqui ao total. Cada um sabe exatamente de si o que é melhor em relação ao trabalho da sua sexualidade. A minha intenção aqui, como educadora sexual, é passar o pós e o contra de algumas determinadas práticas, tá? Então, façam esses exercícios, tá? Exercite a sua mente. É importante, a mulher precisa exercitar a sua mente, tá? Não adianta você querer ter uma relação sexual, você deitar lá na cama, ai, eu tô com problema disso, tô com problema... Não adianta, tá? Até para exercitar o cardápio sexual, você precisa estar num lugar calmo, você precisa concentrar exatamente nas cenas que você tá vendo, que você tá lendo ou que você tá ouvindo. Mais uma dica interessante, né? Quando eu falo em relação a livros, depois que você passar todo esse processo de ler cenas várias vezes, memorizar a cena, se colocar na cena e complementar a cena, e depois para você utilizá-lo também, tanto na sua masturbação, no seu autoconhecimento, quanto o seu parceiro, acrescente uma trilha sonora. Pegue músicas com batidas eróticas, que você, só de escutar a música, vai te excitar. Isso é muito comum em filmes e séries, porque toda cena romântica ou de sexo, de filme ou de série já vem com uma trilha sonora. Então, quem a gente pega e escuta aquilo no rádio, automaticamente a sua mente vai levar para aquela determinada cena. Então, quando você está utilizando a questões dos livros, é interessante você também ter uma trilha sonora erótica para os seus momentos de intimidade com seu parceiro. Faz toda a diferença, tá? Tem música que você não precisa nem imaginar a cena, só de você escutar você arrepia, você já começa a se excitar e aquilo te empolga durante o ato sexual, tá? Lembrando que tanto homens e como mulheres, né, nós somos sentidos, né? A gente precisa aguçar todos os nossos sentidos para que a gente realmente desperte a libido e a excitação. No caso, o tato do contato, a visualização, ver, né? Tá vendo o parceiro, né? Eu falo que a excitação tanto do homem e da mulher, ela tá descrita no rosto, né? A expressão diz tudo de uma pessoa. Se ela tá gostando, se ela não tá gostando, se ela tá excitada ou não. É estampado na cara das pessoas. E já tem descrições científicas que tanto homem quanto mulheres, quando conseguem enxergar a excitação da pessoa com quem você tá, a sua excitação aumenta. Porque você consegue enxergar que você está conseguindo proporcionar aquilo para o seu parceiro ou para a sua parceira. Então é importante estar exercitando todos os sentidos. Eu fui uma vez num congresso de sexologia e foi até engraçado com um ginecologista dando uma palestra que falou uma frase que eu guardei, falando que a mulher também goza pelo ouvido. Então assim, como assim pelo ouvido, né? Gente, escutar. Por isso que eu falo, mesmo que você não é apta a querer ouvir coisas, que é excitante, tá? Eu não tô falando só de ouvir coisas de palavra de baixo escalão, por exemplo, não. Entendeu? Mas falar, o homem descrever o que quer fazer com você e o que está fazendo com você, um gemido que você vê que tá realmente aquela pessoa tá excitada e gostando do que tá fazendo, falar coisas com você, românticas ou não românticas, aumenta a excitação e pode levar ao orgasmo mais rápido. Então, exercitar o ouvido é muito importante. E, conjunto com isso, o que eu falei, a gente exercita o ouvido também com músicas de batidas eróticas, que faz toda a diferença também para melhorar na hora H lá da sua relação sexual, tá? E também tá exercitando, né? A gente fala que é a mente, tato, a visualização e o ouvido, também começar a falar. Ouvir é bom, mas falar também é importante, tá? A gente precisa falar. Por que não você ler ou ver alguma cena que te excitou, você descrever ela para o seu parceiro também. Não fica só esperando o seu parceiro estar passando o que você quer para você. Tome atitude, peça o que você quer,
Demonstra o que você gostaria, não somente pro seu prazer, para você dar prazer também. Nossa, eu vi uma cena assim que a mulher fazia assim, assim, assado, dessa forma, e o homem fez isso, que ele ficou assim, assim, assado, e eu quero fazer isso com você. Gente, você falar isso para um homem, você excita ele na hora, e você vendo ele excitado, você se excita também. Como eu falo, o sexo é uma coisa mútua. A gente também não pode ficar pensando 100% na gente. Lógico, nós temos que trabalhar muito. A mulher tem muito mais problema com a sua sexualidade do que o homem, tá? Até por conta de questões hormonais mesmo, tá? Mas não quer dizer que a gente também só vai ficar mentalizando coisas eróticas, tendo fantasias pra nós, né? Com a gente. A gente também tem que fantasiar com coisas que a gente possa proporcionar pro nosso parceiro, né? Já aí a palavra parceiro, entendeu? O prazer tem que ser mútuo. Então o que eu tinha para falar com vocês é isso. Exercitem, não deixem o seu relacionamento esfriar. Ou se ele já esfriou, isso é uma grande forma de você estar acendendo, né, a sua libido e melhorando o seu relacionamento de novo. Se no início você não tem coragem ainda de falar abertamente a fantasia que você quer fazer, mande para o seu parceiro a cena do livro, printa e manda, passa para ele, ó, eu vi aquele filme tal, no tempo 22 minutos e 36 segundos, tem uma cena que eu achei bacana pra gente fazer. Então, às vezes, você não precisa falar abertamente, se você ainda é uma pessoa mais tímida, introvertida, né? Então, você pode estar passando isso pro parceiro, então, ou passar uma cena de alguma coisa que você queira fazer com ele, ou passar uma cena também que você gostaria que ele fizesse com você, né? Aí, dessa forma, gente, você vai acendendo o seu relacionamento e, consequentemente, melhorando a sua relação sexual. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês exercitem mesmo, tá? Vamos sair da mesmice, vamos sair na nossa zona de conforto, ficar esperando só o outro tomar uma atitude. Vamos começar uma atitude, primeiro, por nós mesmos, e segundo, para que você também consiga melhorar o relacionamento de vocês dois. Nós, mulheres, não tem jeito. Trabalhar libido, excitação é diário, tá? Porque realmente nós somos muito hormonais, nós somos mais estressadas, né? E nós somos o quê? Muito emocionais. Então a gente realmente precisa estar exercitando isso para a gente manter os nossos neurotransmissores que vão reacender os nossos hormônios sexuais ali, ó, na base. Porque quando realmente você tiver uma relação com alguém, aquilo acende muito mais rápido do que se você tiver totalmente sem pensamento em sexo nenhum. Realmente, pensar em sexo, a gente precisa pensar em sexo. Quanto mais a gente pratica, mais vontade a gente tem. Quanto menos a gente pratica, menos vontade a gente tem, porque a oscilação hormonal fica totalmente diferente. Tá joia? Um beijo grande para todas vocês. Até mais!